Rede de Serata, Rede Ibero-Americana de Investigação Científica, conectando saberes, impulsionando o conhecimento. Congresso de Serata, realização nos dias 16, 17 e 18 de junho de 2026. Educação museal, a atuação do pedagogo em museus. Olá a todos os ouvintes e participantes do Congresso de Serata. É um prazer estar aqui neste espaço dedicado à difusão de pesquisas e saberes acadêmicos. Me chamo Gabriela e estou cursando minha segunda graduação, agora em Pedagogia, na Universidade Veiga de Almeida, campus Tijuca, e me encontro atualmente em meu 7º período. Este trabalho, que ainda se encontra em sua fase embrionária e será apresentado hoje a vocês, faz parte das pesquisas para a elaboração do meu trabalho de conclusão de curso, que será um artigo científico de revisão com esta mesma temática. A pesquisa, bem como a elaboração do arcabouço do projeto, é supervisionada pelo professor Dr. Tiago Reis. Nesta apresentação em questão, irei focar na exposição interpretada da Resolução Normativa número 40, de 3 de dezembro de 2025, do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, que instaura a Política Nacional de Educação Museal, a PNEM, que representa um marco significativo no campo museológico brasileiro e será fonte primária e objeto de estudo aprofundado em meu artigo. Mais do que um instrumento normativo, a PNEM consolida um processo histórico, coletivo e participativo, que evidencia o amadurecimento da educação museal como dimensão estruturante dos museus e demais processos museológicos no país. A compreensão dessa resolução exige reconhecer que ela não surge de forma isolada, mas é resultado de uma trajetória iniciada com demandas históricas do campo, especialmente a partir da Carta de Petrópolis, de 2010, passando por consultas públicas, encontros regionais e nacionais, até alcançar uma formulação coletiva consolidada em documentos e debates amplos. Esse percurso revela um aspecto central da PNEM, sua natureza democrática e dialógica, construída a partir da escuta ativa de educadores, pesquisadores, comunidades e profissionais da cultura. Nesse sentido, a resolução não apenas institui uma política, mas legitima um campo de saber e prática que, historicamente, esteve à margem das estruturas institucionais dos museus. Ao reconhecer a educação museal como função fundamental, ao lado da preservação, pesquisa e comunicação, a PNEM rompe com visões tradicionais que relegaram a educação a um papel secundário ou meramente complementar. A política estabelece logo em seus dispositivos iniciais uma concepção ampliada de museu e de prática museológica, ao incluir centros culturais, pontos de memória e outros processos museológicos. O documento amplia o alcance da política e reconhece a diversidade de experiências existentes no território brasileiro. Essa ampliação é fundamental, pois desloca o foco de uma instituição formal para uma perspectiva mais abrangente, que valorize iniciativas comunitárias, práticas de memória social e experiências culturais diversas. Outro aspecto fundamental da resolução está na definição de educação museal. Ao caracterizá-la como uma prática interdisciplinar, dialógica e voltada à formação integral, o documento rompe com modelos tradicionais de transmissão de conhecimento, assim como colocado no artigo 6º, tópico 5 da resolução. A educação museal passa a ser entendida como um processo de construção coletiva de sentidos, que envolve não apenas visitantes, mas também comunidades, territórios e sujeitos historicamente excluídos dos espaços institucionais. Essa perspectiva dialoga diretamente com a noção de formação integral, também presente na resolução. Ao reconhecer que o desenvolvimento humano ultrapassa os limites da educação formal, a PNEM posiciona os museus como espaços de aprendizagem contínua,
onde dimensões cognitivas, emocionais, culturais e sociais se entrelaçam. Trata-se de uma visão profundamente humanizadora, que reconhece o sujeito em sua complexidade e diversidade. No campo dos princípios, a PNEM explicita valores que refletem demandas contemporâneas da sociedade brasileira. A promoção da acessibilidade, da inclusão e do anticapacitismo evidencia um compromisso com a eliminação de barreiras em múltiplas dimensões, não apenas física, mas também simbólicas e comunicacionais. Essa abordagem amplia o conceito de acesso, compreendendo como condição para a participação plena na vida cultural. Além disso, a política incorpora, como um de seus princípios, ainda no artigo 6º, tópico 8º, de forma explícita, o compromisso com a diversidade e com o enfrentamento das desigualdades estruturais. Ao destacar o combate ao racismo, ao sexismo, à LGBTfobia e a outras formas de opressão, a PNEM posiciona os museus como espaços de transformação social. Essa dimensão política da educação museal é reforçada pelo princípio da reparação histórica, que propõe a reinterpretação das narrativas institucionais, muitas vezes marcada por silenciamentos e exclusões. A sustentabilidade, em suas amplas dimensões, também aparece como princípio estruturante. Essa abordagem amplia a responsabilidade dos museus, conectando-os a debates contemporâneos sobre meio ambiente, economia, cultura e justiça social. Nesse contexto, a educação museal torna-se um instrumento estratégico para promover práticas mais conscientes e comprometidas com o futuro. As diretrizes da PNEM, organizadas em 3 eixos, gestão, profissionais e formação, e relação com comunidades e territórios, oferecem um caminho concreto para a implementação da política. No eixo da gestão, destaca-se a necessidade de integrar a educação museal aos instrumentos de planejamento institucional, rompendo com práticas fragmentadas. A participação da equipe educativa em todas as etapas, da concepção à avaliação, reforça a centralidade desse campo dentro das instituições. No eixo voltado aos profissionais, a política reconhece a importância da formação continuada e da valorização das pessoas educadoras museais. Esse reconhecimento é fundamental para a consolidação do campo, uma vez que, historicamente, esses profissionais enfrentam desafios relacionados à precarização do trabalho e à falta de reconhecimento institucional. Ao incentivar pesquisas de produção de conhecimento e intercâmbio de experiências, a PNEM contribui para fortalecer a identidade profissional e acadêmica da área. Já o eixo que articula museus, comunidades e territórios evidencia uma das dimensões mais inovadoras da política. Ao promover a aproximação entre instituições e comunidades, a PNEM rompe com modelos verticalizados de produção cultural. Os museus deixam de ser apenas espaços de exposição, para se tornarem espaços de diálogo, escuta e construção coletiva. Essa diretriz ganha mais relevância quando articulada com legislações voltadas à promoção da igualdade racial, à valorização das culturas indígenas e afro-brasileiras e à garantia de direitos de diferentes grupos sociais. A educação museal, nesse contexto, assume um papel estratégico na construção de uma sociedade mais justa e plural. No que se refere à execução, a resolução atribui ao IBRAM um papel central na coordenação e implementação da política, destacando a importância da articulação federativa e da participação social. A criação de espaços como o Encontro Nacional de Educação Museal, o EMUSE, reforça o compromisso com o diálogo contínuo e com a atualização permanente da política. A previsão de mecanismos de financiamento e de parcerias interinstitucionais também demonstra uma preocupação com a viabilidade da política. Ao reconhecer a necessidade de articulação com diferentes setores, como educação, saúde, meio ambiente e direitos humanos, a PNEM adota uma abordagem intersetorial, fundamental para enfrentar desafios complexos da sociedade contemporânea.
Por fim, as disposições finais da resolução indicam um movimento de atualização e aprimoramento das políticas anteriores, consolidando a PNEM como referência para o campo museal brasileiro. A revogação de normativas anteriores e a entrada em vigor imediata reforçam o caráter inovador e urgente da política. Em síntese, a Resolução Normativa IBRAM número 40/2025 não apenas institucionaliza a Política Nacional de Educação Museal, mas também redefine o papel dos museus na sociedade, ao colocar a educação no centro das práticas museológicas. A PNEM propõe uma mudança de paradigma, em que os museus deixam de ser espaços de conservação estática para se tornarem espaços vivos de diálogo, aprendizagem e transformação social. Trata-se, portanto, de uma política que, ao mesmo tempo em que organiza e orienta o campo, também inspira novas possibilidades. Sua implementação, no entanto, dependerá do engajamento de profissionais, instituições e comunidades, bem como da garantia de condições materiais e políticas para sua efetivação. Nesse sentido, a PNEM se apresenta não apenas como um ponto de chegada, mas como um convite à construção contínua de uma educação museal mais inclusiva, democrática e comprometida com a realidade brasileira. A partir do que foi exposto, as próximas fases do meu projeto irão envolver uma busca mais aprofundada de bibliografias e autores que dialoguem com esse tema da PNEM, educação museal e a atuação de pedagogos em museus, algo que, devido ao curto espaço de tempo, ainda não foi possível nesse momento. E justamente por essa razão, acabamos optando pela exposição interpretativa da lei, que será uma fonte primária em meu projeto, devido à sua extrema relevância para o tema em questão. Porém, ela será melhor analisada e de uma forma mais rica à luz de autores e estudiosos da área. Meu objetivo, ao final do TCC, com a apresentação do meu artigo de revisão, é conhecer mais sobre a educação museal, como ela funciona, quais são suas bases e a atuação do profissional de pedagogia nesse ambiente, algo que sempre me despertou interesse e encantou, bem como produzir uma literatura que venha a somar de forma positiva a esse tema e que possa ser consultada por futuros estudantes, que, assim como eu, se interessem pela área de museus. Obrigada a todos pela atenção. Foi um prazer. Realização Rede de Serata. Curta, comente e compartilhe. Subscreva nosso canal. Obrigado por assistir.